Era para ser só mais um vídeo. Eu e meu amigo Lucas já tínhamos explorado hospitais abandonados, túneis subterrâneos e até cemitérios antigos para o canal. Mas Pripyat era diferente. Desde o desastre de Chernobyl, aquela cidade parecia congelada no tempo. Carros enferrujados nas ruas, brinquedos espalhados nas escolas e apartamentos deixados às pressas pelos moradores. Quando chegamos ao prédio de 16 andares no centro da cidade, o guia local se recusou a entrar. O apartamento 317 não gosta de visitas, ele disse antes de ir embora. Lucas riu da superstição e ligou a câmera. Eu deveria ter feito o mesmo e ido embora. Subimos as escadas porque o elevador estava destruído há décadas. O silêncio era tão pesado que até nossa respiração parecia alta demais. No terceiro andar, encontramos a porta do apartamento 317 entreaberta. O número estava torto, coberto de ferrugem, mas ainda legível. Lucas empurrou a porta com o pé e entrou filmando tudo. O apartamento parecia intacto demais para um lugar abandonado desde 1986. Havia pratos na mesa, um casaco pendurado na cadeira e um relógio parado exatamente às 1h23. O ar tinha um cheiro estranho, metálico, como sangue misturado com poeira antiga. Enquanto Lucas fazia piadas para a câmera, eu percebi algo no corredor. Uma sombra pequena, como a de uma criança, parada no fundo. Quando pisquei, ela desapareceu. Começamos a gravar cada cômodo. Na sala, encontramos fotografias de uma família. Pai, mãe e uma menina de cabelos loiros segurando um urso de pelúcia. Atrás da foto, alguém havia escrito à mão, Nádia, 9 anos. Lucas comentou que aquilo renderia uma boa thumbnail e continuou filmando. Mas quando passamos pelo quarto da menina, a câmera dele desligou sozinha. Tentou ligar de novo e nada. O visor só mostrava estática. Nesse momento, ouvi um som baixo vindo do banheiro, um choro infantil. Lucas finalmente parou de rir. Fomos até lá juntos, mas o banheiro estava vazio. A única coisa estranha era o espelho embaçado, como se alguém tivesse acabado de tomar banho quente ali dentro. Então surgiram palavras escritas no vidro: "Por que vocês voltaram?" Saímos do banheiro imediatamente. Lucas dizia que aquilo devia ser condensação e coincidência, mas a voz dele tremia. Decidimos encerrar a gravação e ir embora. Só que a porta do apartamento não abria mais. Puxamos, empurramos, chutamos, nada. Era como se algo do outro lado a segurasse. O choro infantil voltou, agora vindo do quarto de Nádia. Quando olhei para a porta do quarto, vi a menina da fotografia parada ali. Ela usava um vestido azul desbotado e segurava o urso de pelúcia contra o peito. O pior não eram as roupas antigas. Eram os olhos dela, completamente negros, sem branco algum. Lucas começou a filmar por instinto, mas a câmera voltou a falhar. A menina apontou para a janela e sussurrou: "Eles ainda estão queimando lá fora." Fomos até a janela sem entender o que ela queria dizer. Lá fora, a cidade continuava morta e silenciosa. Mas, ao longe, na direção da usina, vi luzes vermelhas pulsando entre a névoa. Pareciam fogos ou chamas distantes. Quando me virei de volta, a menina estava bem atrás de Lucas. Ela encostou a mão no ombro dele, e ele congelou na mesma hora. Os olhos dele ficaram vidrados, como se estivesse em transe. "Ela quer mostrar uma coisa", Lucas disse com uma voz que não parecia dele. A menina então começou a caminhar pelo corredor do prédio, e Lucas a seguiu automaticamente. Eu fui atrás, desesperado para não deixá-lo sozinho. Descemos até o térreo e saímos para a rua vazia de Pripyat, guiados pela criança fantasma em direção ao parque de diversões abandonado. A roda gigante começou a girar sozinha quando chegamos. Não havia vento, não havia eletricidade, mas o metal rangia lentamente no escuro. A menina parou no centro do parque e apontou para o chão. Ali havia uma tampa de concreto parcialmente aberta. Lucas a ergueu sem esforço, ainda hipnotizado.
Descemos por uma escada estreita até um abrigo subterrâneo. O lugar estava cheio de máscaras de gás infantis e camas pequenas alinhadas nas paredes. No fundo do abrigo, encontramos dezenas de desenhos feitos por crianças. Todos mostravam a mesma coisa: figuras humanas derretendo sob uma chuva negra. Então ouvimos passos acima de nós. Muitos passos. Pessoas caminhando lentamente pelo parque. Quando subimos de volta, vimos silhuetas paradas ao redor da roda gigante. Homens, mulheres e crianças usando roupas dos anos 80, todos com os rostos queimados e os olhos negros como os de Nádia. Eles começaram a se aproximar em silêncio absoluto. Lucas finalmente saiu do transe e entrou em pânico. Corremos pelas ruas de Prípia enquanto aquelas figuras nos seguiam sem pressa, como se soubessem que não havia saída. Conseguimos chegar ao carro pouco antes do amanhecer. Quando liguei o motor e olhei pelo retrovisor, Nádia estava parada no meio da estrada segurando o urso de pelúcia. Ela levantou a mão em um aceno lento, e todas as figuras atrás dela desapareceram junto com a névoa. Fugimos dali sem olhar para trás. Dias depois, já em casa, Lucas revisou as poucas imagens que a câmera conseguiu salvar. Em uma delas, aparecemos entrando no apartamento 317. Mas havia algo errado. Atrás de nós, no corredor escuro, dezenas de crianças observavam em silêncio. E no último frame do vídeo, antes da gravação cortar, Nádia estava sorrindo diretamente para a câmera. Rafael era um explorador urbano acostumado a visitar locais abandonados. Certo dia, recebeu uma mensagem anônima dizendo: se encontrar a escola número 12 em Prípia, não entre na sala 23. A advertência despertou sua curiosidade, e durante uma expedição à cidade abandonada próxima a Chernobyl, ele decidiu procurar o local. Ao entrar na escola, percebeu algo estranho. O prédio parecia mais preservado do que deveria. Enquanto explorava os corredores vazios, encontrou a sala 23. Dentro dela, tudo parecia congelado no tempo. Sobre o quadro negro havia uma data escrita recentemente: 25 de abril de 1986, um dia antes do desastre de Chernobyl. Pouco depois, ouviu uma voz infantil pedindo ajuda. Seguindo o som, Rafael chegou ao último andar e encontrou uma sala impossível. As luzes estavam acesas e dezenas de crianças permaneciam sentadas em silêncio. Quando uma professora de rosto queimado se virou para encará-lo, todas as crianças fizeram o mesmo. Seus sorrisos eram assustadores e desumanos. Apavorado, Rafael fugiu. Enquanto corria pelos corredores, percebeu que a escola havia mudado. As saídas desapareceram, portas surgiam em lugares diferentes e os corredores pareciam intermináveis. Então ouviu uma voz dizendo: "Você chegou tarde demais." Logo depois, todas as luzes se apagaram. Quando recuperou a consciência, estava do lado de fora da escola ao amanhecer. Convencido de que tudo poderia ter sido uma alucinação, decidiu revisar as gravações. Foi então que descobriu algo aterrorizante. A câmera havia registrado toda a cena. No quadro onde a professora escrevia, aparecia repetidamente apenas um nome, o dele. Mas havia algo ainda pior. No último frame do vídeo, uma criança sorria atrás dele para a câmera. Rafael nunca a tinha visto durante a exploração. Desde aquele dia, porém, continua vendo o mesmo sorriso refletido em espelhos, janelas e superfícies escuras. E a cada aparição, a criança parece estar cada vez mais próxima. Quando cheguei a Prípia, acreditava que já tinha ouvido todas as histórias possíveis sobre a cidade abandonada. Falavam de vozes surgindo em apartamentos vazios, sombras caminhando entre os prédios e até pessoas desaparecendo sem deixar rastros. Eu não acreditava em nada disso. Meu nome é Daniel e eu trabalhava produzindo documentários sobre locais esquecidos pelo tempo. Meu objetivo era simples: registrar imagens inéditas da cidade e voltar para casa. Durante os primeiros dias, tudo correu normalmente. Gravei escolas abandonadas, parques tomados pela vegetação e prédios residenciais que pareciam congelados em 1986. Mas no terceiro dia encontrei algo que nunca apareceu em nenhum mapa da região. Enquanto explorava uma rua afastada do centro,
Vi uma placa caída entre arbustos. Ela indicava a entrada de uma estação subterrânea. O estranho era que nenhum morador local, guia ou pesquisador havia mencionado aquele lugar. A curiosidade falou mais alto. A entrada estava parcialmente bloqueada por concreto quebrado e ferrugem. Depois de muito esforço, consegui abrir passagem. Uma escadaria mergulhava profundamente na escuridão. Liguei minha lanterna e comecei a descer. O ar ficou mais frio a cada degrau. O silêncio era absoluto. Depois de alguns minutos, encontrei uma plataforma subterrânea gigantesca. Trilhos antigos desapareciam na escuridão dos dois lados. O local parecia uma estação de metrô abandonada, mas Pripyat nunca teve metrô. Aquilo não fazia sentido. Enquanto filmava, encontrei algo ainda mais estranho. Havia pegadas recentes sobre a poeira acumulada no chão. Alguém havia passado por ali pouco tempo antes de mim. Segui as marcas até um túnel secundário. As pegadas terminavam diante de uma porta metálica enorme. Na superfície enferrujada havia uma frase escrita em russo. Após traduzir no celular, senti um arrepio percorrer minha espinha. A mensagem dizia: "Não espere ouvir o trem." Sem entender o significado daquilo, continuei avançando. Atrás da porta existia outro corredor que parecia não ter fim. Enquanto caminhava, comecei a ouvir um som distante. Era semelhante ao ruído de rodas deslizando sobre trilhos. Parei imediatamente. O som desapareceu. Voltei a andar. O barulho retornou. Parecia estar se aproximando lentamente. A princípio imaginei que fosse apenas eco ou algum efeito causado pela estrutura do túnel. Mas então senti uma leve vibração sob meus pés. Como se algo extremamente pesado estivesse em movimento. Minha lanterna iluminava apenas alguns metros à frente. O restante permanecia engolido pela escuridão. Foi nesse momento que percebi uma luz surgindo ao longe. Pequena no início, depois maior, e cada vez mais próxima. Achei que estivesse diante de algum veículo de manutenção abandonado. Porém, quando a luz se aproximou, percebi que era um trem. Um trem impossível. Os vagões pareciam extremamente antigos, cobertos por ferrugem e manchas escuras. As janelas estavam quebradas. Mesmo assim, ele continuava avançando lentamente pelo túnel. O mais perturbador era o silêncio. Não havia o som normal de um trem em movimento. Nenhum motor. Nenhum freio. Apenas aquele deslizamento estranho vindo da escuridão. O veículo finalmente parou diante da plataforma. As portas se abriram sozinhas. Lá dentro, dezenas de pessoas permaneciam sentadas. Homens, mulheres e crianças usando roupas da década de 1980. Todos imóveis. Todos olhando para a frente. Nenhum deles parecia respirar. Meu instinto mandava fugir, mas a curiosidade venceu novamente. Entrei no primeiro vagão com a câmera ligada. O interior estava iluminado por uma luz amarelada e fraca. O cheiro era horrível, como algo apodrecendo havia décadas. Caminhei entre os passageiros observando seus rostos. Muitos apresentavam queimaduras graves. Outros tinham a pele acinzentada e rachada. Todos permaneciam completamente imóveis. Então ouvi uma voz atrás de mim. Uma voz baixa e rouca. Você não pertence a esta viagem. Virei rapidamente. Uma mulher sentada próxima à janela estava me encarando. Seus olhos eram totalmente negros. Antes que eu pudesse responder, todos os passageiros viraram a cabeça ao mesmo tempo em minha direção. Corri imediatamente para a saída. Mas as portas haviam desaparecido. Onde antes existia abertura, agora havia apenas uma parede metálica enferrujada. O trem começou a se mover. A velocidade aumentava a cada segundo. Pelas janelas eu não via mais o túnel. Apenas escuridão absoluta. Os passageiros continuavam olhando para mim sem piscar. Então começaram a sorrir. Era um sorriso antinatural, largo demais para qualquer ser humano. Alguns se levantaram lentamente dos bancos.
Outros começaram a caminhar pelo corredor em minha direção. Foi quando percebi algo aterrorizante. Entre eles havia crianças segurando fotografias. Quando uma delas levantou a imagem diante do meu rosto, senti meu sangue gelar. Era uma fotografia minha. Eu aparecia parado na entrada da estação poucas horas antes. O pânico tomou conta de mim. Corri pelo vagão tentando encontrar qualquer saída. Então avistei uma porta no último compartimento. Sem pensar duas vezes, atravessei-a. Do outro lado encontrei algo impossível. Não havia outro vagão. Havia apenas uma plataforma iluminada por luzes antigas. O trem desapareceu atrás de mim no mesmo instante em que saltei para fora. Caí no chão e perdi a consciência. Quando acordei, estava novamente na entrada da estação subterrânea. O sol já estava se pondo. Minha câmera permanecia ao meu lado. Confuso, deixei o local imediatamente e abandonei Pripyat no dia seguinte. Durante semanas tentei esquecer o ocorrido. Convenci a mim mesmo de que tudo tinha sido uma alucinação provocada pelo estresse. Mas quando finalmente tive coragem de revisar as gravações, descobri algo impossível de explicar. O vídeo mostrava claramente o trem chegando à plataforma. Mostrava os passageiros. Mostrava os rostos queimados. Porém, em todas as janelas dos vagões havia uma informação que eu não tinha percebido naquele momento. Acima de cada assento existia uma pequena placa indicando o destino da viagem. Todas mostravam exatamente o mesmo nome. Não era o nome de uma cidade. Não era o nome de uma estação. Era o meu nome. E no último segundo da gravação, antes da câmera desligar sozinha, uma voz sussurrou bem próxima ao microfone: "Na próxima viagem, você ficará conosco." Eu sempre fui fascinado por lugares abandonados. Desde adolescente, passava horas assistindo documentários sobre cidades fantasmas, hospitais esquecidos e construções tomadas pelo tempo. Por isso, quando surgiu a oportunidade de visitar Pripyat, não pensei duas vezes. A cidade abandonada após o desastre de Chernobyl era considerada um dos lugares mais assustadores do planeta. Mas para mim aquilo era apenas mais uma aventura. Durante 2 dias explorei escolas, apartamentos e prédios públicos sem encontrar nada além de silêncio e ruínas. No entanto, tudo mudou na noite em que encontrei um rádio antigo dentro de um apartamento abandonado no 9º andar de um edifício residencial. O aparelho estava sobre uma mesa coberta por poeira. Parecia impossível que ainda funcionasse depois de tantas décadas. Mesmo assim, quando girei um dos botões, ouvi um chiado. Fiquei surpreso. Continuei ajustando a frequência até que uma voz surgiu do meio da estática. Era uma voz masculina, fraca e desesperada. No início não consegui entender o que estava sendo dito. A transmissão falhava constantemente. Então ouvi uma frase que me fez congelar. "Alguém está aí? Por favor, precisamos de ajuda." A voz parecia real demais para ser algum sinal aleatório captado pelo rádio. Respondi por impulso, embora soubesse que aquilo era impossível. Obviamente ninguém poderia me ouvir através de um aparelho tão antigo. Mas, alguns segundos depois, a voz respondeu: "Graças a Deus. Achamos que estávamos sozinhos." Meu coração acelerou. Perguntei quem estava falando. Houve alguns segundos de silêncio antes da resposta chegar. "Somos operadores da usina. Houve uma explosão. Não sabemos o que aconteceu. Há fogo por toda parte." Imediatamente senti um arrepio. Aquela descrição correspondia exatamente ao desastre ocorrido em 26 de abril de 1986. Achei que alguém estivesse pregando uma peça de mau gosto usando equipamentos modernos escondidos em algum lugar. Porém, quando perguntei a data para o homem, a resposta me deixou sem palavras. 26 de abril de 1986. São 2 horas da manhã. A voz parecia genuinamente assustada. Não havia sinal de brincadeira. Pelo contrário, parecia alguém vivendo os momentos iniciais da tragédia. Durante quase 1 hora continuei conversando com aquele estranho. Ele descrevia explosões,
fumaça e trabalhadores correndo pelos corredores da usina. Em vários momentos, pessoas gritavam ao fundo. Algumas pareciam pedir socorro. Outras apenas choravam. Quanto mais eu ouvia, mais sentia que aquilo não era uma encenação. Então fiz uma pergunta simples. Perguntei o nome dele. A resposta veio acompanhada de estática. Meu nome é Victor. Em seguida, ele perguntou o meu. Respondi sem pensar. Houve um silêncio estranho. Longo demais. Então Victor falou novamente, mas sua voz havia mudado. Parecia mais baixa, mais fria. Então é você. Antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, a transmissão foi interrompida. O rádio voltou a emitir apenas chiados. Passei vários minutos tentando restabelecer o contato. Quando finalmente consegui captar o sinal novamente, a voz que surgiu não era mais a de Victor. Era uma voz infantil. Uma menina. Ela chorava baixinho. Entre soluços, repetia apenas uma frase. Não deixe eles saírem. A transmissão ficou cada vez mais forte. A voz parecia próxima demais. Como se a criança estivesse falando dentro do próprio apartamento. Então ouvi passos vindos do corredor. Olhei imediatamente para a porta. O apartamento estava vazio. Mesmo assim, os passos continuavam se aproximando. Lentos. Arrastados. Peguei minha lanterna e fui verificar. O corredor permanecia deserto. Porém algo havia mudado. Todas as portas dos apartamentos estavam abertas. Eu tinha certeza absoluta de que estavam fechadas quando cheguei ao prédio. Agora, dezenas de entradas escuras pareciam observar minha presença. Nesse momento, o rádio voltou a transmitir sozinho. A voz infantil estava gritando: "Corra!" Então as luzes da minha lanterna começaram a piscar. Sem entender o que estava acontecendo, voltei para dentro do apartamento. Foi quando vi algo refletido na janela. Havia pessoas paradas do lado de fora do prédio. Centenas delas. Homens, mulheres e crianças observando silenciosamente na direção do edifício. O problema era que o apartamento ficava no 9º andar. Não existia lugar onde aquelas pessoas pudessem estar. Mesmo assim, elas permaneciam ali, suspensas na escuridão da noite. Todas olhavam diretamente para mim. Então começaram a sorrir. O rádio explodiu em uma sequência de ruídos ensurdecedores. A voz de Victor retornou pela última vez. Desta vez parecia que ele estava em pânico absoluto. Eles encontraram você. Nesse mesmo instante, ouvi uma batida forte na porta do apartamento. Depois outra. E outra. O som parecia vir de dezenas de mãos golpeando a madeira ao mesmo tempo. Corri para a saída sem olhar para trás. Atravessei o corredor e desci as escadas o mais rápido que pude. Durante toda a fuga ouvi passos me acompanhando pelos andares acima, sempre mantendo a mesma distância. Consegui deixar o prédio pouco antes do amanhecer. Não parei de correr até alcançar a área onde meu transporte estava estacionado. No dia seguinte abandonei Pripyat e prometi nunca mais voltar. Durante meses tentei esquecer tudo aquilo, até que resolvi analisar o áudio gravado pela câmera naquela noite. Foi quando encontrei algo que não havia percebido durante a transmissão. Sempre que Victor falava, existia uma segunda voz escondida sob a estática. Uma voz quase imperceptível, repetindo as mesmas palavras várias vezes. Usei programas de edição para amplificar o som. Quando finalmente consegui entender a mensagem, senti meu sangue gelar. A voz repetia apenas uma frase: "Ele está ouvindo você do futuro." E no último segundo da gravação, antes do áudio terminar, ouvi claramente alguém sussurrando meu nome bem ao lado do microfone. Eu morava sozinho. Ainda moro. Mas desde aquela noite continuo ouvindo o mesmo sussurro surgir em rádios desligados, telefones sem bateria e aparelhos que não deveriam emitir som algum. E cada vez que a voz aparece, ela parece estar mais próxima do que antes. Eu fui contratado para gravar imagens de Pripyat para um documentário sobre lugares abandonados.
Durante a exploração da cidade, encontrei um hospital que nunca tinha visto antes. O prédio estava escondido pela vegetação e não aparecia em nenhum mapa da região. Curioso, entrei sozinho para registrar imagens. O interior parecia ter sido abandonado às pressas. Havia maçãs enferrujadas, equipamentos espalhados e enfermarias vazias. Em uma ala infantil, encontrei um desenho perturbador mostrando crianças observando uma figura escura. Abaixo dele havia uma frase traduzida como: "Ele veio buscar os doentes". Continuando a exploração, encontrei uma escada que levava ao subsolo. Lá embaixo, tudo era diferente. Os corredores pareciam mais conservados do que o restante do hospital. Enquanto caminhava, ouvi o choro de uma criança vindo de uma sala. Ao entrar, encontrei apenas uma cadeira no centro e uma enorme lista de nomes escrita na parede. Quando me aproximei, percebi algo impossível. Meu próprio nome estava entre eles. Assustado, tentei entender aquilo, mas ouvi novamente o choro. Ao me virar, vi uma menina usando roupas hospitalares antigas. Seus olhos eram completamente negros. Ela apontou para o corredor e sussurrou: "Ele está vindo". Logo depois, as luzes começaram a piscar e ouvi passos pesados ecoando pelo subsolo. A menina desapareceu, e percebi que algo estava se aproximando. Corri pelos corredores tentando encontrar a saída, mas o hospital parecia mudar constantemente. Portas surgiam onde não existiam antes, corredores se transformavam e algumas salas continham figuras cobertas por lençóis. Foi então que vi a criatura. Era extremamente alta, vestida com roupas médicas antigas e com o rosto escondido pela escuridão. Ela caminhava lentamente em minha direção enquanto eu corria desesperadamente. Depois de muito procurar, encontrei uma escada e consegui alcançar a saída. Quando finalmente deixei o hospital, percebi algo estranho. Eu havia entrado durante a tarde, mas o sol estava nascendo. Sem perceber, tinha perdido uma noite inteira. Abandonei Pripyat no mesmo dia. Semanas depois, resolvi revisar as gravações. As imagens mostravam toda a exploração normalmente, mas havia um detalhe aterrorizante. Em diversos momentos, a mesma figura alta aparecia ao fundo das gravações. Ela surgia parada em corredores, atrás de portas e até refletida em vidros quebrados. No último vídeo, enquanto eu corria para a saída, a criatura apareceu claramente atrás de mim. Então levantou o braço e apontou diretamente para a câmera. Nesse instante, uma voz grave surgiu na gravação dizendo apenas: "Da próxima vez, não corra". Desde aquela noite, algo estranho acontece. Todos os dias, às 3 da manhã, aparecem marcas de mãos na parede do meu quarto. Elas surgem cada vez mais perto da minha cama. E recentemente encontrei uma frase escrita entre elas. A mesma frase ouvida na gravação: "Da próxima vez, não corra". Durante uma expedição em Pripyat para gravar um documentário, comecei a investigar uma lenda muito conhecida entre exploradores urbanos. Diziam que, em algumas noites, uma única janela iluminada aparecia em um prédio completamente abandonado. O mais estranho era que a janela pertencia a um apartamento que não existia nos registros oficiais da construção. Na terceira noite da viagem, avistei a misteriosa luz no 12º andar de um edifício residencial. Intrigado, entrei no prédio e subi as escadas. Quando cheguei ao andar indicado, encontrei uma porta identificada como apartamento 1207. O problema era que, segundo a planta original do prédio, aquele apartamento jamais deveria existir. Movido pela curiosidade, bati na porta. Após alguns segundos, ela se abriu sozinha. O interior parecia habitado. As luzes estavam acesas, os móveis estavam organizados e tudo parecia perfeitamente normal. Enquanto explorava o local, encontrei diversas fotografias espalhadas pela sala. Todas mostravam a mesma pessoa, eu. Algumas imagens haviam sido tiradas durante minha viagem a Pripyat. Outras mostravam momentos da minha vida que ninguém deveria conhecer. Havia até fotografias minhas em lugares onde eu nunca estive. Entre elas, encontrei uma imagem perturbadora. Eu aparecia deitado dentro de um caixão. Assustado,
Continuei explorando o apartamento até ouvir uma respiração vindo de um quarto. Ao entrar, encontrei uma figura sentada na cama. Quando ela levantou a cabeça, percebi algo impossível. Era eu, ou algo exatamente igual a mim. A criatura possuía meu rosto, minha voz e minhas roupas. Ela apenas sorriu e disse: "Você demorou para chegar." Entrei em pânico e corri para a saída. Porém, ao abrir a porta do apartamento, não encontrei o corredor do prédio. Do outro lado havia outro apartamento idêntico. Em cada novo cômodo surgiam versões diferentes de mim. Algumas pareciam normais. Outras apresentavam ferimentos. Algumas tinham olhos completamente negros. Todas observavam em silêncio. Enquanto tentava escapar, comecei a ouvir centenas de vozes iguais a minha repetindo a mesma frase: "Você finalmente encontrou seu lugar." Desesperado, continuei correndo até encontrar uma janela aberta. Sem pensar, me joguei. Em vez de morrer com a queda, acordei do lado de fora do prédio ao amanhecer. A misteriosa janela iluminada havia desaparecido, assim como qualquer sinal do apartamento 1207. Abandonei Pripyat imediatamente. Semanas depois, resolvi analisar as gravações feitas naquela noite. O vídeo registrava minha entrada no apartamento, as fotografias e até a figura sentada na cama. Porém, havia um detalhe ainda mais perturbador. Em todos os espelhos, vidros e superfícies refletivas do apartamento apareciam versões diferentes de mim observando diretamente para a câmera. No último segundo da gravação, uma dessas versões se aproximou da lente e sussurrou: "Você saiu, mas nós não." Desde então, acontecimentos estranhos passaram a fazer parte da minha rotina. Às vezes meu reflexo demora para imitar meus movimentos. Em outras ocasiões, ele sorri quando eu estou sério. E recentemente, ao olhar para um espelho escuro durante a noite, vi uma figura parada atrás de mim. Quando me virei, não havia ninguém. Mas no reflexo, ela continuou lá, observando, esperando, como se uma parte daquele apartamento impossível ainda estivesse me acompanhando. Quando aceitei participar daquela expedição em Pripyat, imaginei que encontraria apenas prédios abandonados, corredores vazios e vestígios de uma tragédia que aconteceu décadas atrás. Eu fazia parte de um pequeno grupo de exploradores urbanos que viajava pelo mundo registrando lugares esquecidos. Nosso objetivo era gravar uma série sobre locais proibidos e pouco conhecidos da zona de exclusão de Chernobyl. Durante os primeiros dias, tudo ocorreu normalmente. Visitamos escolas, hospitais e conjuntos residenciais abandonados. Mas no quarto dia, um guia local nos contou uma história que mudaria completamente aquela viagem. Segundo ele, existia um edifício nos arredores da cidade que era evitado até mesmo pelos poucos trabalhadores autorizados a entrar na região. O prédio era conhecido apenas como o Bloco 17. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido ali após o desastre, mas havia relatos de pessoas ouvindo vozes vindas dos apartamentos vazios e de luzes aparecendo durante a madrugada em andares que não deveriam ter energia elétrica. A maioria do grupo riu da história. Eu também. Parecia apenas mais uma lenda criada para assustar visitantes. Mesmo assim, decidimos procurar o local. Encontramos o prédio no final da tarde. Era um enorme bloco residencial parcialmente escondido pela vegetação. As janelas quebradas pareciam olhos observando quem se aproximava. O silêncio ao redor era estranho até mesmo para os padrões de Pripyat. Não havia pássaros. Não havia vento. Não havia som algum. Apenas aquele edifício escuro dominando a paisagem. Ligamos as câmeras e entramos. Os primeiros andares estavam completamente vazios. Apartamentos destruídos, móveis cobertos de poeira e corredores mergulhados na escuridão. Nada parecia diferente dos outros prédios abandonados da cidade. Porém, quando alcançamos o 8º andar, encontramos algo incomum. Em uma das paredes havia dezenas de frases escritas à mão. Algumas estavam em russo. Outras pareciam ter sido feitas por diferentes visitantes ao longo dos anos. Mas uma delas chamou nossa atenção imediatamente. A frase dizia:
Não responda quando eles chamarem seu nome. Achamos aquilo curioso e continuamos explorando. Um dos integrantes do grupo, chamado Marcelo, fez uma piada dizendo que esperava ouvir seu nome a qualquer momento. Todos riram. Alguns minutos depois, enquanto gravávamos um apartamento abandonado, ouvimos algo vindo do corredor. Uma voz, baixa, distante, chamando alguém. No início pensamos que fosse outro grupo de exploradores no prédio. Mas então percebemos algo estranho. A voz estava chamando Marcelo. Ela repetia seu nome lentamente, como um sussurro. Marcelo respondeu por instinto: aqui. No mesmo instante, a voz desapareceu. O corredor voltou a ficar em silêncio. Rimos da coincidência e seguimos em frente. Mas Marcelo mudou. Nos minutos seguintes ele ficou cada vez mais quieto. Parecia distraído. Em diversos momentos o encontramos olhando para corredores vazios sem motivo aparente. Quando perguntávamos se estava tudo bem, ele respondia apenas que tinha ouvido alguém chamá-lo novamente. Decidimos encerrar a exploração e voltar para a entrada do prédio. Foi então que percebemos que Marcelo havia desaparecido. Procuramos em todos os apartamentos próximos. Chamamos seu nome. Nenhuma resposta. As buscas duraram quase 1 hora, até que ouvimos algo vindo do 12º andar. Passos, corridas e uma risada. Subimos imediatamente. Quando chegamos lá, encontramos Marcelo parado no final de um corredor, de costas para nós. Imóvel. Chamamos seu nome diversas vezes. Ele não respondeu. Apenas continuou parado olhando para uma porta aberta. Aproximamo-nos lentamente. Foi então que Marcelo falou. Mas aquela não parecia sua voz. Era mais grave, mais lenta. Eles querem conversar. Antes que pudéssemos reagir, ele entrou no apartamento. Corremos atrás dele. Mas o local estava vazio. Não havia janelas. Não havia outra saída. Marcelo simplesmente desapareceu. O pânico tomou conta do grupo. Decidimos abandonar o prédio imediatamente. Enquanto descíamos as escadas, começamos a ouvir vozes surgindo de todos os andares. Centenas delas. Homens, mulheres, crianças, todas chamando nossos nomes. Quanto mais descíamos, mais próximas pareciam. As vozes vinham dos apartamentos, dos corredores, das escadas. Algumas surgiam exatamente atrás de nós. Mas quando olhávamos, não havia ninguém. A corrida se transformou em desespero. Finalmente alcançamos a saída e deixamos o prédio. Quando olhamos para trás, vimos algo impossível. Marcelo estava parado em uma das janelas do 12º andar, observando, imóvel. Mas aquilo era impossível. Nenhum de nós o tinha visto sair do apartamento. E mesmo que tivesse saído, não teria tempo para alcançar aquela janela. Tentamos chamá-lo. Ele não respondeu. Apenas continuou olhando em nossa direção. Então a luz atrás dele se apagou. E ele desapareceu. As autoridades realizaram buscas durante vários dias. Nenhum vestígio de Marcelo foi encontrado. Nenhuma pista. Nenhum sinal. Ele simplesmente sumiu. Meses depois, quando já havíamos desistido de encontrar respostas, resolvemos revisar todas as gravações daquela expedição. Foi então que percebemos algo aterrorizante. Desde o momento em que entramos no bloco 17, figuras apareciam ao fundo dos vídeos, sempre nos observando. Às vezes surgiam em corredores, às vezes atrás de portas, às vezes refletidas em janelas quebradas. E quanto mais avançávamos pelo prédio, maior ficava o número dessas figuras. No último vídeo gravado antes da fuga, a câmera registrou claramente o corredor onde Marcelo desapareceu. Por alguns segundos tudo parecia normal. Então dezenas de rostos começaram a surgir lentamente da escuridão. Rostos pálidos, sem expressão, observando diretamente a câmera.
E no centro deles estava Marcelo, sorrindo. Mas o pior veio depois. Exatamente 6 meses após o desaparecimento, recebi um e-mail sem remetente. O arquivo anexado continha apenas uma fotografia. Era uma imagem escura de um corredor. No final dele estava Marcelo, mais velho, muito mais magro, com o rosto completamente pálido. Abaixo da foto havia uma única frase. Eu respondi quando chamaram meu nome. Desde então, às vezes acordo durante a madrugada ouvindo alguém sussurrar meu nome dentro de casa. Sempre da mesma forma. Sempre com a mesma voz que ouvimos naquele prédio. E não importa onde eu esteja, ela parece estar ficando cada vez mais próxima. Criar novo chat. O ônibus da estrada que não existe. Durante uma expedição em Pripyat, o narrador encontra uma estrada que não aparece em nenhum mapa. O motorista que o trouxe ao local entra em pânico ao vê-la. Ao seguir pela via silenciosa, ele encontra um ponto de ônibus iluminado com uma única palavra na placa: retorno. Um ônibus antigo chega com passageiros imóveis, vestidos com roupas de épocas diferentes, muitos com ferimentos e queimaduras. Todos seguram fotografias do próprio narrador, inclusive uma imagem tirada no exato momento em que ele está dentro do ônibus. O motorista diz apenas: todos fazem a primeira viagem. Do lado de fora das janelas já não existe floresta nem estrada, apenas escuridão absoluta. Os passageiros começam a sorrir de forma antinatural e avançam em silêncio. Entre eles, o narrador reconhece parentes e conhecidos mortos, incluindo o próprio avô. O ônibus finalmente para diante de uma plataforma perdida no vazio. Uma placa enferrujada traz somente o nome do narrador. Enquanto os passageiros descem e desaparecem na escuridão, ele foge pela saída traseira e desmaia. A gravação impossível. Ao revisar as imagens depois da fuga, ele confirma que o ônibus e os passageiros realmente foram filmados. O detalhe decisivo surge ao ampliar as etiquetas presas às roupas dos ocupantes. A descoberta mais perturbadora. As etiquetas exibem datas de morte, não datas de nascimento. A etiqueta do próprio narrador também aparece na gravação, com uma data futura que ainda não chegou. O gancho final. Desde então, todas as noites à meia-noite, ele ouve um ônibus freando diante de sua casa. Ao olhar pela janela não vê veículo algum, mas encontra marcas de pneus molhados paradas exatamente em frente ao portão, como se o ônibus estivesse esperando que ele embarque novamente. Em uma frase, uma estrada inexistente leva a um ônibus fantasma chamado Retorno, onde os passageiros mortos carregam a data da própria morte do narrador e o veículo continua parando diante da casa dele todas as noites. Meu nome é André, e durante anos explorei lugares abandonados em busca de histórias para meu canal. Já tinha visitado hospitais, prisões e cidades fantasmas, mas nenhum lugar exercia tanto fascínio sobre mim quanto Pripyat. A cidade parecia presa em um instante do tempo, como se seus moradores tivessem desaparecido de uma hora para outra. Foi durante uma dessas viagens que encontrei algo que nunca deveria ter sido encontrado. Tudo começou quando um antigo guia da região me contou sobre um diário. Segundo ele, havia rumores de que um caderno pertencente a uma garota desaparecida ainda permanecia escondido em uma escola abandonada. Muitos exploradores procuraram o objeto ao longo dos anos, mas ninguém conseguiu encontrá-lo. Alguns afirmavam que o diário mudava de lugar sozinho. Outros diziam que quem o encontrava jamais voltava igual. Naturalmente, aquilo despertou minha curiosidade. Na manhã seguinte, fui até uma antiga escola nos arredores de Pripyat. O prédio estava tomado pela vegetação e pelo silêncio. Passei horas explorando salas vazias e corredores cobertos de poeira. Quando já estava prestes a desistir, encontrei uma pequena caixa de metal escondida atrás de um armário caído. Dentro dela havia um caderno azul. A capa estava desgastada pelo tempo, mas ainda era possível ler um nome escrito à mão: Nádia. Sentei-me no chão e comecei a folhear as páginas. As primeiras anotações pareciam normais. Nádia escrevia sobre a escola, os amigos e a rotina da cidade. Porém, conforme avançava, os textos se tornavam cada vez mais estranhos.
Em uma página, ela descrevia um acidente envolvendo um cachorro da vizinhança. Na página seguinte, a data correspondia ao dia anterior ao acidente. Aquilo me chamou a atenção. Continuei lendo. Outro trecho falava sobre um professor que cairia da escada da escola. Novamente, a data da anotação vinha antes do acontecimento. Um arrepio percorreu meu corpo. Parecia que o diário registrava eventos antes que eles acontecessem. Decidi levar o caderno comigo para analisar melhor. Naquela noite, enquanto estava hospedado em uma área próxima à zona de exclusão, voltei a examinar o diário. As últimas páginas estavam em branco, ou pelo menos pareciam. Quando iluminei o papel com uma lanterna mais forte, percebi palavras surgindo lentamente, como tinta invisível aparecendo diante dos meus olhos. Meu coração acelerou. A nova anotação descrevia exatamente o que eu havia feito naquele dia. Minha chegada à escola. A descoberta da caixa metálica. O momento em que encontrei o diário. Tudo estava ali. Cada detalhe. Cada movimento. A escrita terminava com uma frase curta. Ele ainda não percebeu que está sendo observado. Fechei o diário imediatamente. Olhei ao redor do quarto. Não havia ninguém. Mesmo assim, senti uma sensação estranha, como se algo estivesse realmente me observando. Tentei dormir, mas o desconforto não desapareceu. Na manhã seguinte, abri o diário novamente. Uma nova página havia sido preenchida. Ela descrevia acontecimentos que ainda não tinham ocorrido. Segundo o texto, eu voltaria à escola naquela tarde e encontraria uma porta escondida no subsolo. O mais assustador era que eu realmente havia planejado retornar ao local, sem contar isso para ninguém. Mesmo assim, o diário parecia saber. Contra toda lógica, decidi seguir as instruções. Horas depois, estava novamente na escola. Após procurar por algum tempo, encontrei uma passagem escondida atrás de uma estante destruída, exatamente como estava escrito. A partir daquele momento, o medo começou a substituir a curiosidade. Cada nova página descrevia eventos poucos minutos antes de acontecerem. O diário sabia para onde eu iria. Sabia o que eu encontraria. Sabia até o que eu estava pensando. Ao cair da noite, encontrei uma anotação diferente. As palavras surgiram lentamente diante dos meus olhos. Às 21h17, ele ouvirá passos atrás de si. Olhei para o relógio. 21h16. Meu coração quase parou. Um segundo depois ouvi passos. Lentos. Arrastados. Bem atrás de mim. Virei imediatamente. Não havia ninguém. Mas os passos continuaram, ecoando pelo corredor vazio. Corri para fora da escola e só parei quando alcancei o carro. Naquela noite tomei a decisão de destruir o diário. Acendi uma fogueira e joguei o caderno nas chamas. Observei as páginas queimarem até virar cinzas. Pela primeira vez em dias senti alívio. Achei que tudo havia acabado. Mas estava errado. Quando acordei na manhã seguinte, o diário estava sobre a mesa ao lado da minha cama. Intacto. Como se nunca tivesse sido queimado. As páginas estavam abertas. Uma nova mensagem havia surgido. Ele acreditou que poderia se livrar de mim. O pânico tomou conta de mim. Peguei o diário e tentei rasgar as páginas. Não funcionou. Tentei molhá-lo. Nada aconteceu. Era como se o objeto fosse impossível de destruir. Então encontrei as últimas páginas. Páginas que antes estavam vazias. Agora continham uma nova história. Minha história. Ela descrevia minha viagem a Prípia. Minha descoberta do diário. Minhas tentativas de destruí-lo. E então cheguei ao último parágrafo. As mãos começaram a tremer. A anotação descrevia minha morte. Segundo o texto, naquela mesma noite alguém bateria a porta do meu quarto. Eu a abriria e desapareceria sem deixar vestígios. Fechei o diário imediatamente.
Decidi que não abriria a porta por motivo algum. Tranquei tudo. Apaguei as luzes. E permaneci sentado esperando o amanhecer. As horas passaram lentamente. Então, exatamente à meia-noite, ouvi 3 batidas. Toque, toque, toque. A porta do quarto. Meu coração disparou. As batidas continuaram. Mais fortes. Mais insistentes. Mas eu não me movi. Fiquei imóvel, esperando. Após alguns minutos, o silêncio retornou. Respirei aliviado. Talvez eu tivesse vencido. Talvez o diário estivesse errado. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim. Uma voz infantil. Suave. Próxima demais. Você abriu a porta errada. Virei lentamente. E vi uma menina parada no canto escuro do quarto, segurando um caderno azul contra o peito. Na manhã seguinte, os funcionários encontraram meu quarto vazio. A porta permanecia trancada por dentro. Não havia sinais de invasão. Não havia pegadas. Não havia explicação. A única coisa encontrada sobre a cama foi um diário azul aberto na última página. Nela havia apenas uma frase escrita à mão. Fim da história. E logo abaixo, um espaço vazio, como se estivesse esperando o nome da próxima pessoa que decidir encontrá-lo. Quando viajei para Pripyat pela 10ª vez, acreditava que já não existia nada naquela cidade capaz de me surpreender. Durante anos explorei escolas abandonadas, hospitais esquecidos e apartamentos que permaneciam intocados desde a evacuação de 1986. Eu conhecia cada rua, cada prédio e cada lenda que circulava entre os exploradores urbanos. Mas havia uma história que sempre era contada em voz baixa. Uma história que até os guias mais experientes evitavam comentar. Falava sobre um elevador que ainda funcionava. Segundo a lenda, em um dos prédios residenciais da cidade existia um elevador que aparecia apenas durante a madrugada. Ele não possuía energia elétrica, não deveria sequer funcionar, mas ainda assim surgia em determinados andares. Quem entrava nele desaparecia. Alguns diziam que as vítimas eram levadas para partes esquecidas de Pripyat. Outros afirmavam que o elevador não se movia pelo prédio, mas por algo muito pior. Naturalmente, decidi procurar. Após dias de pesquisa, encontrei um edifício que aparecia em quase todos os relatos. Era uma torre residencial de 16 andares localizada em uma área isolada da cidade. O prédio parecia igual a centenas de outros espalhados por Pripyat. Janelas quebradas, corredores escuros, escadas cobertas de poeira. Nada parecia diferente. Passei horas explorando os apartamentos sem encontrar qualquer sinal do elevador. Já estava prestes a ir embora quando ouvi um som metálico ecoando pelo corredor. Um som impossível. O barulho característico de portas de elevador se abrindo. Congelei. O ruído veio do final do corredor. Lentamente caminhei naquela direção. E então vi. Onde antes existia apenas uma parede de concreto, agora havia um elevador. As portas estavam abertas. Uma luz amarelada iluminava o interior. Meu coração acelerou. Aquilo não deveria existir. Mesmo assim, aproximei-me. O painel indicava um único botão. Sem números. Sem identificação. Apenas um botão preto. Durante alguns segundos pensei em ir embora. Mas a curiosidade venceu. Entrei. As portas se fecharam imediatamente atrás de mim. O elevador começou a descer. No início achei estranho porque estava no 5º andar. Porém a descida continuou muito além do térreo. Muito além do que seria possível. O visor acima da porta estava apagado, mas eu sentia o movimento constante. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. O elevador continuava descendo. Então ouvi algo. Batidas. Vindas do lado de fora. Como se alguém estivesse acompanhando o elevador pelo poço. As batidas aumentavam de velocidade conforme a cabine descia. Toque, 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 toque.
até que pararam completamente. O elevador finalmente freou. As portas se abriram. Não encontrei outro andar do prédio. Encontrei uma cidade. Uma cidade idêntica à Prípia, mas completamente vazia. Sem árvores. Sem vegetação. Sem sinais de vida. O céu era escuro, apesar de meu relógio indicar que ainda era madrugada. Tudo parecia morto. Silencioso. Abandonei o elevador e comecei a caminhar pelas ruas. Os prédios eram exatamente os mesmos. As escolas eram exatamente as mesmas. Até os veículos abandonados permaneciam nos mesmos lugares. Mas havia algo errado. Todas as janelas estavam ocupadas. Em cada apartamento existia uma silhueta observando. Centenas delas. Talvez milhares. Nenhuma se movia. Nenhuma desviava o olhar. Apenas observavam. Continuei andando tentando encontrar uma saída. Foi quando encontrei uma praça. No centro dela havia um enorme relógio. Os ponteiros giravam ao contrário. E abaixo dele estava escrito algo. Uma frase gravada em metal. Os esquecidos vivem aqui. Um arrepio percorreu meu corpo. Nesse momento ouvi passos. Pela primeira vez desde que cheguei. Passos vindos atrás de mim. Lentos. Arrastados. Virei rapidamente. Não havia ninguém. Mas os passos continuavam. Mais próximos. Como se algo invisível estivesse caminhando na minha direção. Corri. Atravessei ruas vazias. Passei por prédios silenciosos. Mas os passos continuavam me seguindo. Então percebi algo ainda pior. As silhuetas nas janelas haviam desaparecido. Todas. Ao mesmo tempo. E eu sabia exatamente o que aquilo significava. Elas não estavam mais me observando de longe. Estavam lá fora. Comigo. Foi quando comecei a vê-las. Figuras surgindo entre os prédios. Paradas nos cruzamentos. Observando. Imóveis. Com rostos impossíveis de distinguir. Quanto mais eu corria, mais delas apareciam. Dezenas. Centenas. Bloqueando ruas. Preenchendo calçadas. Silenciosas. Esperando. Finalmente avistei o elevador novamente. Ele estava parado no meio de uma avenida, como se estivesse me aguardando. Corri até ele e entrei. As portas se fecharam. A cabine começou a subir. Pela primeira vez senti alívio. Mas então percebi algo refletido na parede metálica. Eu não estava sozinho. Uma figura estava parada atrás de mim. Alta. Magra. Completamente imóvel. Seu rosto parecia uma sombra sem forma. Virei imediatamente. Não havia ninguém. Olhei novamente para o reflexo. A figura continuava lá. Mais próxima. Muito mais próxima. As luzes começaram a piscar. O elevador tremia violentamente. E a criatura refletida continuava avançando. Sem jamais aparecer diretamente atrás de mim. Apenas no reflexo. Quando as portas finalmente se abriram, saltei para fora. Caí no corredor do prédio original. O elevador desapareceu imediatamente. Como se nunca tivesse existido. Passei o restante da noite sentado perto da saída esperando o amanhecer. Na manhã seguinte abandonei Prípia. Prometi a mim mesmo que jamais voltaria. Meses depois, resolvi analisar as gravações daquela noite. A câmera registrou o elevador. Registrou a cidade vazia. Registrou as ruas e os prédios. Mas havia algo que eu não tinha percebido. Ao ampliar as imagens das janelas, descobri que as silhuetas não eram desconhecidas. Eram pessoas desaparecidas. Exploradores. Turistas. Fotógrafos. Todos aqueles que haviam sumido em Prípia ao longo dos anos. Mas o detalhe mais assustador apareceu no último frame da gravação. Em uma das janelas da Cidade Impossível, havia uma nova silhueta observando a câmera.
Era eu, parado atrás do vidro, imóvel, como se uma parte de mim tivesse permanecido naquele lugar. E desde então, às vezes, quando olho meu reflexo por tempo demais, percebo algo estranho. Ele não copia meus movimentos imediatamente. Às vezes demora alguns segundos, como se estivesse voltando de algum lugar muito distante. Um lugar que ainda existe abaixo da cidade, esperando pela próxima viagem de elevador.